Agora, 9 horas e 43 minutos, a gente tem uma entrevista especial aqui na Band News Difusora por causa de uma pesquisa que revela que 1/3 das mulheres brasileiras já se endividaram por causa dos seus parceiros. Uma pesquisa do Serasa, em parceria com o Instituto de Opinião, revelou que mais de 32% das mulheres brasileiras já se endividaram por causa de seus parceiros. A pesquisa revelou que 25% das mulheres precisaram recorrer a empréstimos por causa dos seus parceiros, 20% tentaram conquistar alguém dando presentes que estavam fora do orçamento, 15% compraram agrados para os parceiros, mas seus relacionamentos terminaram antes da entrega desses presentes. Para chegar a essas conclusões, o Instituto ouviu 1.732 mulheres. E hoje, para aprofundar mais essas informações, aprofundar mais esse assunto, a gente vai conversar agora no estúdio com a psicóloga especialista em terapia de casais, Gisele Mello. Seja bem-vinda, doutora Gisele. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer, Rafael e Diene. Bom dia, tudo bem, doutora? Quando a gente fala sobre esses dados aqui, de mulheres que se endividaram por causa dos parceiros, de mulheres que tiveram que recorrer a empréstimo para agradar, para dar presentes ou para enviar dinheiro, né? A gente vê muita gente que se pergunta, caramba, mas por quê? Por que isso aconteceu? Que absurdo, como assim? Por que ela deixou chegar nesse ponto? Mas que bobagem, que boba, né? Para não usar outros termos que as pessoas de fato costumam usar, né? Sim. Mas a gente convidou a doutora Gisele justamente, né, Diane, para entender do ponto de vista psicológico por que isso acontece. E esses números que foram levantados na pesquisa do Serasa mostram que isso é muito comum, infelizmente, né, de mulheres que são enganadas, que são passadas para trás e acabam tendo muitas complicações na vida por causa desses Dom Juans, pilantras, que causam esse endividamento. Doutora, por que tantas mulheres acabam caindo nesse tipo de golpe, nesse tipo de cilada? Existe um padrão psicológico, social por trás desse comportamento, de mulheres que são mais vulneráveis a esse tipo de golpe? Com certeza, Rafael. É muito importante a gente perceber. Esse é um número muito expressivo, né? Que representa o quê? Mulheres que querem buscar validação, então elas precisam do reconhecimento, elas precisam se sentir validadas, valorizadas através de um dado material, né? Então, fazendo empréstimo, dando presentes caros, com uma crença distorcida de que se ela mantiver aquilo, né, de ou pagar uma pensão, ou fazer um empréstimo, ou dar algo caro, ela vai conseguir manter o relacionamento. E por trás disso, a gente também pode ter muita dependência emocional, né? Mulheres que sejam dependentes emocionais, que acreditam que, de alguma forma, sustentando esse homem, ela vai manter esse vínculo ou ela vai fortalecer esse vínculo com esse homem. Aí imagina, quando você cai nas mãos de uma pessoa narcisista, de uma pessoa psicopata, que sabe manipular, que é dissimulada, que é sedutora, e você tem uma autoestima baixa, você é a melhor presa possível. Como que a gente pode diferenciar, doutora? Diferenciar um relacionamento saudável, onde tem aquele apoio financeiro mútuo, de um relacionamento que já está sendo abusivo, em que a mulher está sendo explorada financeiramente? Certo. Eu sempre gosto de falar para os meus pacientes que há um conceito muito basal sobre uma relação abusiva, que se a gente memorizar e a gente colocar em prática, a gente facilmente detecta. Uma relação abusiva é toda relação onde existe uma diferença grotesca de poder. Eu posso algo que você não pode. Então, por exemplo, eu posso me endividar, eu posso gastar, você tem só os seus deveres, você tem que pagar, né? Eu estou acima de você. Então, numa relação onde há diferença de poder, porque os direitos e deveres são muito diferentes, isso é uma relação abusiva. Então, normalmente, relações abusivas, né, vão ter essas questões onde a mulher tem que fazer muitas coisas, ela precisa ser a salvadora, a cuidadora. E aí a gente tem toda uma questão histórico-social, onde a mulher sempre se sacrifica em nome do homem, né? Então, ela se vê num papel que é muito aceito socialmente. É muito aceito a mulher se sacrificar. Então, esses relacionamentos são relacionamentos onde há esse desbalanço de poder, tá? São relacionamentos abusivos. Eu queria voltar, doutor, na questão da baixa autoestima e do medo da rejeição, né? Como que as mulheres que estão ouvindo a gente agora e
tiveram um estalo ali, ficaram com a orelha em pé, pensando, caramba, será que eu tenho esse tipo de característica? Será que eu sou suscetível a passar por esse tipo de situação? Ou já estou passando e nem percebo? Quais são os sinais que as mulheres podem ficar atentas, por exemplo, para tentar entender se a baixa autoestima, o medo da rejeição dentro de um relacionamento, o medo de perder a o medo de pessoa. perder, ou idealizar que precisa daquele relacionamento para ser feliz. Quais são os sinais, os sintomas que a mulher precisa ficar atenta? Então, uma mulher que está numa relação assim, ela vai perceber que não existe reciprocidade, né? Existe ela dando muito mais do que ela recebe. E aí eu não estou dizendo só sobre questões financeiras, mas em todos os sentidos essa mulher vai ser explorada. Emocionalmente, é ela que cuida, é ela que tem que salvar. Financeiramente, é ela que tem que pagar. Então, assim, se ela se encontra nesse relacionamento e ela acredita que o valor dela está ligado à utilidade que ela tem nessa relação, ela não se sente amada, ela não é amada, porque ela é útil, né? Enquanto ela é útil, enquanto ela pode prover, enquanto ela pode fazer algo por aquele homem, ele vai ficar com ela. E isso é uma grande armadilha, né? Eu vou fazendo muitas coisas que mantêm esse homem ao meu lado. E este homem, na verdade, não tem interesse em mim, ele tem interesse na minha utilidade. Então, é muito importante a gente perceber que nas relações a gente não precisa ser útil, a gente precisa da reciprocidade, a gente precisa se sentir amado de verdade. Se você está numa relação onde você precisa se sentir útil, né, você precisa buscar a terapia, você precisa ver aí que dentro de você, você mesma não está se valorizando, você tem que trabalhar a sua autoestima, o seu senso de valor, o seu reconhecimento. E quais os sinais, doutora, pode indicar que a mulher está caindo num ciclo de endividamento por causa do seu parceiro? Né? Tipo, faz um empréstimo, ou é só essa questão... É perceptível apenas ali nessa questão da dívida, da crescente dívida, ou tem uma outra forma de identificar? Então, uma forma bem fácil da gente saber, né, que a gente está numa relação onde há algo abusivo, algo que é muito manipulativo, é a gente pensar assim, uma coisa, Diene, é eu te ajudar, porque eu posso te ajudar, né? Então, aquilo não vai me prejudicar. Ajuda não prejudica a mim. Eu me coloco em primeiro lugar, como eu tenho, por exemplo, um dinheiro sobrando aqui, eu ajudei a Diene, né? E tá tudo bem, porque nós temos um relacionamento, nós temos uma reciprocidade, algo saudável. Mas veja bem, a partir do momento em que a ajuda implica autossacrifício e prejuízo, é aí que você precisa parar e buscar ajuda. Se você não estiver conseguindo fazer isso sozinha, você precisa de um profissional. Porque ajudar é uma coisa, eu me sacrificar é outra coisa, né? Então, se para eu te ajudar eu estou me prejudicando, tá errado. Esse é o limite. Eu queria perguntar qual que é a orientação para quem quer ajudar alguém que possivelmente esteja passando por esse tipo de situação. Porque a gente fala muito sobre você buscar ajuda e a terapia, mas e quem está acompanhando, vendo isso com algum ente querido, familiar, amigo, como é que pode ter uma abordagem de uma maneira que não pareça o vilão, né? Porque às vezes você fala, eu fui ajudar, acabei me ferrando, porque aí caiu para cima de mim, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Então, exatamente. Né? Acho que a maioria das vezes a pessoa não quer sair, mas não por vontade, né? Porque não consegue enxergar, né? Como é que uma pessoa, um terceiro, pode ajudar um amigo, um ente querido, uma ente querida, enfim, a escapar desse tipo de situação? Qual é o tipo de abordagem? Rafael, a sua pergunta é muito boa, né? Porque, assim, as pessoas, elas não ficam nesse ciclo porque elas querem. É óbvio que a gente vê, assim, mulheres inteligentíssimas, muito competentes, caindo nisso. E aí você pode imaginar, nossa, mas como é que ela não está enxergando isso? Quando a pessoa está apaixonada, e a gente coloca no mesmo pacote paixão, autoestima baixa, dependência emocional, ligado a um parceiro extremamente manipulador, sedutor, né, narcisista. Essa mulher ela vai ficar completamente cega, porque na paixão você não consegue enxergar exatamente quem o outro é. A paixão ela vem de patologia, ela é um estado de adoecimento. Eu realmente não consigo enxergar quem aquela pessoa é. Então, se eu chego, às vezes até para paciente, tá? Se eu chego para um paciente atacando aquela pessoa, se eu chego dizendo que aquela outra pessoa está errada,
a tendência é essa pessoa me repelir e dizer, não, eu não quero mais voltar nessa psicóloga porque ela disse que o meu namorado, meu marido é uma pessoa, o amor da minha vida, é porque ela não conhece ele, a doutora Gisele, ela não sabe quem é ele é muito bom para mim e tal. Então, assim, a melhor forma da gente ajudar é não atacando aquela pessoa, é ajudando a fortalecer a mulher. Né? Então, olha, meu bem, você precisa cuidar mais de você, né? Olha mais para você. Então, não ataque o outro, porque quando você ataca o cônjuge, o namorado, ela vai direto contra você para defendê-lo, porque ela está cega realmente. Isso é um adoecimento. A pessoa não consegue enxergar. E a sociedade julga essa mulher achando que ela está ali porque ela quer, mas ela não está ali porque ela quer. Isso é um adoecimento. E é importante entender que é um adoecimento, porque às vezes a gente ouve alguns casos que a gente até debocha, né? Sem entender que é um adoecimento e é uma coisa muito séria. Exato. Eu lembro que recentemente teve uma mulher, eu não lembro de qual era o país agora, mas era de fora do país, que ela achava que estava tendo um relacionamento com o Elon Musk. E teve um outro caso de uma outra mulher que achava que estava namorando o Brad Pitt, no namoro online. E essas mulheres foram enganadas financeiramente, mandavam dinheiro, né? Sempre tinha aquele papo, poxa, hoje eu estou meio triste. Ah, mas por quê? Porque eu estou com uns problemas financeiros e tal, mas isso é problema meu. Não, mas eu posso te ajudar. Não, não precisa não. Não, mas eu posso, eu tenho. Ah, então manda aí manda um Pix para mim. E isso acontece, aí vira caso de deboche, mas é importante entender que é uma doença, né, doutor? E, Rafael, é muito interessante isso que você está dizendo, porque a gente teve até uma série, né, no Netflix sobre esses homens que faziam esse tipo de golpe, né, o golpista do Tinder e tudo mais. Esses homens, eles estudam a vítima deles. Então, não são quaisquer vítimas. Eles normalmente escolhem mulheres que estão em vulnerabilidade, mulheres que têm uma autoestima muito baixa, mulheres que têm essa crença de que elas precisam se sacrificar pelo outro, mulheres que acham que devem salvar o homem. E isso tudo faz com que se torne muito mais difícil ela sair, ela enxergar a realidade e ela se torna essa presa muito facilmente. Então, o homem também estuda, ele sabe como essa mulher funciona, ele joga ali na vulnerabilidade dela e ele consegue ganhar. Muito bem. Fica aqui, então, a dica, a orientação que nós tivemos aqui a honra de ter na nossa programação a doutora Gisele Mello, psicóloga, que ajudou a esclarecer um assunto muito importante, inclusive com dicas muito preciosas, né, Jenny, de como a gente pode ajudar, né? Quem está de fora também pode ajudar. E como você ter o trato, né, com a pessoa que está passando por esse tipo de situação. Exatamente. Eu queria que a senhora deixasse aqui até o seu telefone de contato, quem quiser entrar em contato, rede social tirar dúvidas, também, né? suas redes sociais, quem quiser entrar em contato com a senhora, para quem estiver nessa situação queira algum esclarecimento para entrar em contato com a senhora. Tá certo. A minha rede social é @Gisele Mello Psicóloga, Mello com L só. E o número do consultório é 98554-1390. 98554-1390, @Gisele Mello Psicóloga. Com o L só o Mello. Fica aqui, então, o registro. A gente, claro, agradece a sua presença, a sua participação. Eu que agradeço, Até uma gente. próxima. Muito obrigada.